Olá, eu sou Lucas Ferreira da Silva, sou aluno do oitavo período de jornalismo da Cruzeiro do Sul, na modalidade EAD, e estou gravando esse vídeo, né, para fazer a apresentação, que é a proposta do projeto, e falar um pouco. Quero falar de uma forma, em formato de conversa mesmo. Acho que fica mais tranquilo para a gente dialogar e falar sobre o meu projeto. Para mim, esse projeto foi fantástico, porque eu tive a oportunidade, de ir pela primeira vez na minha vida a Salvador, né, a Bahia, e estar ali no Nordeste. E para mim foi fantástico essa experiência. E embora eu fui a turismo, eu resolvi produzir um material jornalístico lá, né? Mesmo com tempo de espaço curto, a semana passou voando, mas o que eu consegui coletar de informação, eu pensei no que eu conseguisse pegar de informação, de imagem, e tudo mais, para que a gente conseguisse produzir uma reportagem. E foi muito bacana, eh, essa produção jornalística, e vou falar um pouco sobre os meus aprendizados e percepções na produção desse projeto. Eh, uma das habilidades, né, por mais que a reportagem ela foi gravada, editada, tudo ok, eh, porém, durante a minha fala, minhas perguntas, eu fiz na hora ali, né. Então, assim, por mais que que é um conteúdo gravado, não é ao vivo, mas para mim eu tive essa impressão de real time, porque eu produzi meu texto na hora de cabeça, né. Então, a minha abertura, o meu fechamento, as minhas perguntas, então foi tudo na hora ali. E aí então eu coloquei aqui como habilidade, né, a capacidade ali de fazer o jornalismo em real time, em tempo real mesmo, né. Então foi, para mim foi muito bacana isso. Eu pude perceber a minha habilidade, né, porque eu sempre gosto de fazer o gravado, e ali eu pude perceber um novo skill, né, uma nova habilidade, de fazer jornalismo em tempo real. Claro, precisa aprimorar mais, obviamente, mas eu achei interessante que dá para fazer mais vezes, né, numa necessidade de fazer uma reportagem de uma hora para outra, sem preparar roteiro nem nada, a gente consegue produzir algo nesse sentido. Eh Também a outra percepção que eu tive quando a gente volta um pouco no passado, né, sobre os nossos estudos, da história, da cultura brasileira, e a gente ali em Salvador, a gente dentro dali da Bahia, a gente percebe que é real, né. Traz esse sentimento, de cair a ficha, sabe. A gente percebe que muitas coisas que a gente estuda sobre escravidão, sobre o negro, eh sobre questões brasileiras, a gente percebe ali, de fato, né, a gente vê ali um povo negro, a gente vê ali uma outra cultura, a gente vê ali, tem um choque cultural, não tem como. Eu que moro no interior do Rio de Janeiro, né, uma cidade de interior, e vou para uma capital grande como Salvador, estar ali, para mim era um impacto cultural muito forte, né. Então ali eu aprendi a valorizar ainda mais o povo negro, a respeitar ainda mais as diferenças religiosas. Então ali a gente aprende certas coisas que até na reportagem passa sobre carranca, sobre a religião afro. Então a gente tem percepções comparado, porque como o Brasil, ele é em sua maioria um país, né, com uma religião cristã predominante, a gente tendo um impacto dentro do Brasil, em uma região em que tem uma forte influência, de uma outra religião, de uma outra cultura, de alguma forma, a gente recebe um impacto muito forte. Então a gente tem um choque cultural, e é interessante a gente ter essas novas percepções. Então, para mim, foi muito interessante aprender as diferenças e respeitar ainda mais o povo negro, as diferenças também, religiosas.
Ali também a gente percebe, eh, e acredito, né, por conta também da escravidão, do histórico que Salvador carrega, a gente percebe ali moradores de rua, a gente percebe problemas sociais e financeiros que acontecem ali também, não é todo mundo que está 100% com a vida legal, as pessoas batalham, as pessoas ainda a gente percebe, um pouco da escravidão, um pouco do sofrimento da escravidão que ainda essas pessoas acabam por carregar, né. Então ali eu observei esses problemas sociais, esses impactos sociais e financeiros que acabam influenciando a região. Agora, Bahia, Salvador, principalmente, uma forte identidade cultural. Se você quiser realmente ter um contato, uma experiência cultural forte, recomendo Salvador, né, trouxe aqui a fitinha aqui, Senhor do Bonfim. A gente percebe, a arte é valorizada, porque eu fui perceber, por exemplo, aqui na minha cidade, se você vende uma tela, você pinta uma tela e você vai vender, você coloca R$ 150, R$ 100, e muitas vezes essa tela nem é vendida, né? Ou se vende a uma ou duas, mas lá a gente percebe que existe uma alta valorização da arte. Então, são telas muito bem produzidas, muito bem pintadas e cerca de 2.000, 3.000, R$ 4.000. Então a gente percebe a valorização, né. Claro, tem tela de 600, 700, mas são preços que realmente as pessoas colocam porque sabem que, sempre um ou outro vai, aderir a esse trabalho e vai valorizar. Existe uma valorização cultural muito forte, inclusive quando eu estava lá, eu tive a oportunidade, né, de ser contemplado, de estar no mês da Flipelô, que é a festa literária internacional do Pelourinho, e lá eu pude participar de uma das apresentações, que foi a Vone Ferreira que estava apresentando. Então ela falava um pouco sobre esse histórico do escravo, do povo negro, dos indígenas, e foi muito interessante perceber a sua narrativa e também a gente identificar ali a forte presença da cultura, né, dentro do Pelourinho ali, dentro do centro de Salvador. Então foi uma forte programação cultural que estava acontecendo quando eu estava lá, e foi muito bacana perceber todo essa identidade cultural, essa força cultural que Salvador carrega, que a Bahia carrega, né. E a gente percebe também a educação desse povo, principalmente quando a gente vai entrar em espaços de visitação, como o Mercado Modelo, Museu do Carnaval, eu pude perceber também eles recebendo grupos escolares, outras pessoas, e a forma que eles falam, a forma que eles conduzem essa apresentação não é apenas para apresentar, não é meramente técnico, mas eles se preocupam de uma fala educativa, né. É uma fala também de se preocupar com o outro, de educar. Não, vamos, preservar o nosso espaço cultural, vamos não tocar nisso, não tocar naquilo. E também quando há alguma criança, né, alguma pessoa ali que está eh, com um comportamento inadequado, é convidar perdão, essa pessoa é convidada, né, de uma forma carinhosa e educada a mudar o comportamento, mas, a gente percebe uma educação por trás de um embasamento técnico, né. Então, assim, eu tive toda uma experiência ali cultural, gastronômica, né, o acarajé, por mais que eu não particularmente não me adequei, eh, com a culinária, né, não gostei muito do acarajé em si, mas é um prato gastronômico e cultural e é de uma identidade, né. Então a gente percebe, quanto mais quem está aqui no interior, a gente não tem muitas coisas, eu não tenho, assim, uma coisa específica para falar: "Olha, é você vai chegar aqui e vai encontrar na barraca X, isso aqui que é", sabe.
Agora lá você encontra o acarajé, que é da identidade cultural, então você tem um mercado modelo, onde nós temos a apresentação das lágrimas, né, do Vinícius S.A., eh são várias coisas que você pode contemplar e ver na arte, ver na cultura, grandes nomes da música brasileira, como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Carlinhos Brau, que traz na sua identidade essa mistura do negro com o indígena. Então a gente percebe ali, eu tive essa impressão de estar, por mais que a gente sabe que é Brasília, né, mas olhando para Salvador, ali você sente o coração do Brasil. Não tem como negar isso, né. E como, aluno de jornalismo e estando dentro dessa área do jornalismo, é aguçar o olhar, é perceber que, de fato, existe um povo que merece uma atenção social, que um grupo, de minorias, né, sociais, que requer uma atenção sim das mídias, dos veículos de comunicação, do jornalista. Então é o papel do jornalista também olhar para uma comunidade invisível, né. Porém, quando você chega nessa comunidade, essa comunidade ela tem uma forte resistência, apesar dos seus sofrimentos, apesar da sua labuta, apesar da sua escravidão, é um povo que se liberta dentro de um processo histórico, cultural no Brasil, mas um povo, que ainda continua a resistir, porque o preconceito ainda é real, o preconceito ainda é existente, o racismo é real. E esse a gente percebe que esse povo ele se reinventa. Ele se reinventa na arte, então ele faz a arte e faz acontecer, ele faz a música e faz acontecer, ele faz a comida e faz acontecer, então é um povo que acredita em si, acredita na sua arte, acredita na sua cultura, e por mais que os preconceitos existam, é um povo que nunca ele vai recuar. É um povo que ele sempre vai avançar, porque ele sempre, por mais o sofrimento que já existiu, nenhum preconceito, nenhum racismo é capaz de paralisar esse povo negro, esse povo afro-brasileiro. Então, o que eu tiro de experiência e de olhar social e de olhar crítico, enquanto aluno de jornalismo sobre essa realidade, é perceber um povo resistente, é perceber que a cultura brasileira dentro de Salvador é real e você percebe que você sai com uma força. Não tem como você ir a Salvador e se você estiver passando por problemas, de qualquer que seja, você sai de lá com uma força. Você percebe que é um povo que resiste, é um povo que é resistente, é um povo que é real e que acredita em si. Então eu tiro de aprendizado isso e realmente eu voltei acreditando mais em mim, porque fazer jornalismo em tempo real foi algo que eu não fazia, e eu saí de lá fazendo. Então foi uma proposta ali que eu acabei mergulhando e com pouco material, a gente foi tentando mergulhar nos materiais, a bateria acabando, tudo mais, mas em pouco material foi produzida uma reportagem. Espero que, né, o professor que for avaliar goste, mas a gente tentou colocar os elementos culturais, as narrativas, para que possa atender esse projeto. Então aqui, meu muito obrigado, essa é a apresentação desse projeto que eu fiz lá em Salvador, na Bahia. Muito obrigado.